Que nós vamos agora o Fala Cidadão, né? Onde o juiz do trabalho, Edilson Cortes, vai responder as perguntas sobre direitos básicos do trabalhador. Vamos à primeira pergunta. Fala, cidadão. Ao sair do emprego, qual prazo tem o trabalhador para reclamar os seus direitos? Maria Luísa, como regra geral, a pessoa quando sai do emprego, independente da forma de que ela sai do emprego, se ela pediu demissão, se ela foi demitida, por qualquer das suas modalidades, ela teria 2 anos para ajuizar a ação. Essa é a regra geral. Tem situações especiais que até tem que ser apreciado caso a caso. Por exemplo, questão de doença ocupacional, quando a doença ela se manifesta após esse período de 2 anos, ainda é possível a pessoa perseguir o seu direito, né? Mas porque ela não sabia que estava doente, por exemplo. Mas isso somente em casos extremamente excepcionais, que não é da regra geral. A regra geral são 2 anos. Vamos agora à segunda pergunta da nossa cidadã Cleusni. Quais são os direitos do trabalhador ao sair da empresa? Dona Cleusni, para saber quais os direitos que o trabalhador possui quando sai da empresa, vai depender da forma como ele saiu da empresa. Por exemplo, se ele pediu demissão, ele vai ter restrição em alguns direitos, que ele não vai ter acesso. Por exemplo, não vai ter acesso a levantar o FGTS, não terá acesso ao seguro-desemprego, mas os demais direitos, como o 13º proporcional, férias proporcionais, ou até mesmo férias que tenha adquirido no curso do contrato, ele vai ter direito de receber esses benefícios. E, de qualquer forma, ele vai ter também que receber dentro de um prazo certo, porque se o empregador não pagar os direitos dentro de um prazo determinado, ele terá que pagar multa. Então, a gente pode dizer que se o empregador não pagar dentro do prazo, o empregado ainda tem direito à multa. É lógico que se o empregado saiu do emprego porque ele foi demitido pelo patrão, como se diz, aí ele teria direito a esses acessos ao seguro-desemprego, ao levantamento do FGTS e também da chamada multa de 40% sobre esse FGTS depositado. E, como disse, também teria direito à multa por atraso do pagamento das verbas rescisórias se as verbas rescisórias não forem pagas pelo patrão dentro do prazo da lei. E eu acho que um outro direito que a gente pode apontar é o aviso prévio, né, que ele tem direito a, se for demitido pelo patrão, sem o cumprimento de prazo do aviso prévio. Quer dizer, cumprimento de prazo é, o patrão demite e diz, olha, a partir de hoje você tem 30 dias para cumprir aviso. Se o patrão não faz isso, ele tem de pagar o aviso prévio diretamente para o empregado. Vamos à terceira pergunta do Douglas. Com quanto tempo de carteira assinada eu tenho direito ao seguro-desemprego? Douglas, a questão do seguro-desemprego, a partir de 29 de dezembro, quando a presidente Dilma editou a medida provisória que modifica as regras do seguro-desemprego, fica um pouco complexo responder essa tua pergunta. Mas, hoje, eu te responderia que apenas com 6 meses de registro da carteira de trabalho e emprego, né? E também, desde que o senhor tenha saído da empresa por demissão, por iniciativa do empregador, do teu patrão, você tem direito a desabilitar o seguro-desemprego. Tá? Isso como regra geral, porque o prazo atualmente é apenas de 6 meses. Com essa nova mudança, com a medida provisória que foi editada agora no último dia 29 de dezembro, de 2014, houve uma alteração nas regras, que apenas vão viger a partir de 2015 em diante, né, onde o governo aumentou o prazo de 6 meses para 18 meses. Quer dizer, o empregado terá que ter 18 meses de contrato de carteira assinada com o empregador para poder ter direito a acesso ao seguro-desemprego. Isso na primeira vez em que ele tiver de desabilitar o seguro. Mas essas regras, como estou lhe dizendo, vão depender, primeiro, de aprovação do Congresso Nacional dessa medida provisória que foi editada pelo governo, coisa que deve sair agora no mês de fevereiro ou março ainda. Agora a última pergunta de José Rodrigues. Seu juiz, em que situação o trabalhador poderá sacar o FGTS? Eu queria que o senhor respondesse isso para a gente. Senhor José Rodrigues,
As hipóteses para o trabalhador levantar o FGTS, o chamado Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a gente pode listar aqui dezenas delas. As mais comuns é quando o empregado é demitido pelo patrão, ele tem o direito a acessar aos depósitos do fundo, além da multa de 40% expectativa. Mas existem diversas outras hipóteses em que ele também pode ter acesso ao FGTS. Num caso aqui que a gente pode exemplificar, diante das enchentes que ocorreram, por exemplo, no ano passado, na cidade de Porto Velho e cidades vizinhas, a simples portaria da Presidência da República, considerando aquela área como de calamidade pública, ela já vai fazer com que os trabalhadores que residam naquela área tenham direito a sacar o FGTS. Então, independente do contrato de trabalho dele ter acabado ou não, nesse caso não acabou, o contrato de trabalho está em curso, ele pode fazer o saque, né? E diversas outras hipóteses, quando o contrato ainda está em curso, pode ser acessado o FGTS. Por exemplo, para amortização da casa própria. Também o trabalhador pode ter acesso ao fundo de garantia para fazer o abatimento, ou até mesmo comprar uma casa própria, né? E outros casos que são humanitárias. Doença grave do próprio trabalhador, de dependente seu. Também é motivo para, no custo do contrato de trabalho, o trabalhador ter acesso ao seguro, ao depósito do FGTS, tá? Então, tanto doença grave, né, umas assim, câncer, HIV e outras moléstias graves, né, e que o trabalhador pode fazer esse levantamento.